Bom, de Londres para o Rio de Janeiro, aqui conosco o Rodrigo Viga. Ô Viga, quer dizer que os leitos de UTI aí na cidade do Rio estão encolhendo, os leitos reservados ao coronavírus. O que acontece, hein, Viga? Eles estão sendo desativados pela menor pressão, pela menor demanda, viu, meu caro Tiago, ouvintes internautas da Jovem Pan. E tem muita gente se baseando nisso para ir às ruas, aos shoppings, aos bares, aos restaurantes, achando que a pandemia já acabou, que não é verdade. A taxa de ocupação baixou bastante na rede SUS aqui do município, 68% para CTI, 31% para enfermaria, na rede estadual 51% de ocupação para CTI e 36% para leitos de enfermaria. Os hospitais de campanha estão com apenas 20% dos leitos ocupados. E agora o estado do Rio de Janeiro está desativando leitos em 2 hospitais. O Hospital do Cérebro, no centro da cidade, o de Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro. E a prefeitura já tinha caminhado nessa direção, concentrando basicamente todos os casos de Covid no Hospital de Acari, o Ronaldo Gazola, na periferia do Rio de Janeiro, e o do Rio Centro, hospital de maior porte para 500 leitos na zona oeste do Rio de Janeiro, meu caro Tiago. Ô Viga, aí o ex-secretário de saúde aí do Rio que continua recebendo salário, por quê? Olha, meu caro Tiago, ele foi demitido em meados do mês de maio, mas no mês de junho recebeu um salário de mais de R$30 mil, segundo informações aí. Estamos atentos, já vimos acompanhando todos os casos suspeitos aqui hoje. Do Rio de Janeiro. São R$17 mil de uma matrícula e o restante de uma outra matrícula. A tendência é que o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, é o terceiro na pandemia, ele seja realocado para o Hospital Pedro Ernesto, que é um hospital ligado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, até porque ele é tenente-coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Agora chama bastante atenção o fato do secretário, que ontem ficou em silêncio numa oitiva comandada pela LERJ sobre as compras para a pandemia de Covid-19, ter recebido no mês passado mais de R$30 mil, já não mais trabalhando, Tiago. Ô Vig, por falar em Alerj, ontem você falou sobre o processo de impeachment do governador do Rio, as sessões para ele se defender. Agora, os advogados dele estão entrando na justiça. Qual é a alegação? Olha, Tiago, eles estão na iminência de protocolar na justiça um pedido para paralisar o processo de impeachment, argumentando que não está sendo dado o chamado amplo direito de defesa, porque a defesa não conseguiu acessar alguns documentos, de uma investigação da Corte Suprema, do STJ, que deu origem à Operação Placebo, aquela que visitou o Palácio Guanabara, Palácio Laranjeiras e a casa do governador na zona norte do Rio de Janeiro. Então, a defesa de Wilson Witzel, comandada pelo advogado Manuel Peixinho, estuda a possibilidade, sim, de entrar na justiça para ganhar mais tempo, e tempo é o que o governador do Rio de Janeiro precisa para formar uma base. Agora a base dele está muito fragilizada, muito apequenada dentro do parlamento do Rio de Janeiro, e ficou ainda pior depois que o Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu a primeira denúncia envolvendo o caso das rachadinhas. O deputado Márcio Pacheco é da mesma legenda de Wilson Witzel e também era líder do governo no parlamento fluminense. O clima anda pesado para ele, viu, Tiago? Ô Vig, só para fechar, a gente sabe que o Supremo proibiu operações da polícia em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia, mas a polícia tem um outro entendimento. Essas operações, por acaso, continuam de uma certa maneira? Exatamente. A decisão foi tomada pelo ministro Edson Fachin. Agora o colegiado começou a fazer uma votação sobre essa decisão liminar de proibir operações em comunidades e favelas do Rio de Janeiro. Isso foi motivado pela morte daquele menino João Pedro lá no Complexo de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas a Polícia Fluminense está encaminhando ao STF um relatório para convencer o STF que essa proibição acaba prejudicando o combate à violência e à criminalidade no Rio de Janeiro. Fez um mapeamento da bandidagem, vamos dizer assim, no Grande Rio. São aproximadamente mais de 800 favelas dominadas pela principal facção criminosa, quase 300 dominadas por milicianos, há quase 1.000 bandidos de alta periculosidade com mandado de prisão nas ruas e soltos, e a estimativa é de que o Rio de Janeiro tenha mais de 50 mil presos soltos por aí. A polícia do Rio de Janeiro argumenta que, sem poder fazer operação em favelas, o trabalho fica prejudicado, fica comprometido, embora a decisão do ministro Edson Fachin tenha deliberado que operações essenciais, elas ainda estão sendo autorizadas, viu, Tiago?